Olá, galera! Já estamos na casa nova. Eu vou gravar esse vídeo como se fosse um pocket, porque nesse período em que eu estive bastante offline, eu aproveitei para ver alguns materiais que eu havia deixado salvo aqui, né? Tipo, no caso de fim do mundo, se não tivesse mais internet, para eu poder ver. Então, eu salvei aqui um arquivo, uma transcrição de uma palestra do Osho, que chama Ego, o Falso Centro. O primeiro, só fechar o Facebook aqui, né, que estamos frenéticos, conversando no grupo da RH, que eu amo muito. Sim. Então vamos lá. O primeiro ponto a ser compreendido é o ego. Uma criança nasce sem qualquer conhecimento, sem qualquer consciência de seu próprio eu. E quando uma criança nasce, a primeira coisa da qual ela se torna consciente não é ela mesma. A primeira coisa da qual ela se torna consciente é o outro. Isso é natural porque os olhos se abrem para fora e as mãos tocam os outros, os ouvidos escutam os outros, a língua saboreia a comida e o nariz cheira o exterior. Todos esses sentidos abrem-se para fora. O nascimento é isso. Nascimento significa vir a esse mundo, um mundo exterior. Assim, quando uma criança nasce, ela nasce nesse mundo. Ela abre os olhos e vê os outros. O outro significa o tu. Ela primeiro se torna consciente da mãe. Então, pouco a pouco, ela se torna consciente de seu próprio corpo. Esse também é o outro, também pertence ao mundo. Ela está com fome e passa a sentir o corpo. Quando sua necessidade é satisfeita, ela esquece o corpo. E dessa maneira a criança cresce. Primeiro, ela se torna consciente do você, do tu, do outro. E então, pouco a pouco, contrastando com você, com tu, ela se torna consciente dela mesma. Essa consciência é uma consciência refletida. Ela não está consciente de quem ela é. Ela está simplesmente consciente da mãe e do que ela pensa a seu respeito. Se a mãe sorri, se a mãe aprecia a criança, se diz, você é bonita. Se ela abraça e a beija, a criança sente-se bem a respeito de si mesma. Assim, um ego começa a nascer. Através da apreciação, do amor, do cuidado, ela sente que ela é boa, ela sente que tem valor, ela sente que tem importância. Um centro está nascendo. Mas esse centro é um centro refletido. Ele não é o ser verdadeiro. A criança não sabe quem ela é. Ela simplesmente sabe o que os outros pensam a seu respeito. E esse é o ego, o reflexo, aquilo que os outros pensam. Se ninguém pensa que ela tem alguma utilidade, se ninguém a aprecia, se ninguém lhe sorri, então também um ego nasce. Um ego doente, triste, rejeitado, com uma ferida, sentindo-se inferior, sem valor. Isso também é ego. Isso também é um reflexo. Primeiro a mãe. A mãe no início significa o mundo. Depois os outros se juntarão à mãe e o mundo irá crescendo. E quanto mais o mundo cresce, mais complexo o ego se torna, porque muitas opiniões dos outros são refletidas. O ego é um fenômeno cumulativo, um subproduto do viver com os outros. Se uma criança vive totalmente sozinha, ela nunca chegará a desenvolver um ego, mas isso não vai ajudar. Ela permanecerá como um animal. Isso não significa que ela virá a conhecer o seu verdadeiro eu. O verdadeiro só pode ser conhecido através do falso. Portanto, o ego é uma necessidade. Temos de passar por ele. Ele é uma disciplina.
O verdadeiro só pode ser conhecido através da ilusão. Você não pode conhecer a verdade diretamente. Primeiro você tem que conhecer aquilo que não é verdadeiro. Primeiro você tem que encontrar o falso. Através desse encontro, você se torna capaz de conhecer a verdade. Se você conhece o falso como falso, a verdade nascerá em você. O ego é uma necessidade social, um subproduto social. A sociedade significa tudo que está ao seu redor, não você, mas tudo aquilo que te rodeia. Tudo, menos você, é a sociedade. E todos refletem. Você irá à escola e o professor refletirá quem você é. Você fará amizade com as outras crianças e elas refletirão quem você é. Pouco a pouco, todos estarão adicionando algo ao seu ego e todos estarão tentando modificá-lo de modo que você não se torne um problema para a sociedade. Eles não estão interessados em você. Eles estão interessados na sociedade. A sociedade está interessada nela mesma e é assim que deveria ser. Eles não estão interessados no fato de que você deveria se tornar um conhecedor de si mesmo. Interessa-lhes que você se torne uma peça eficiente no mecanismo da sociedade. Você deveria ajustar-se ao padrão. Assim, estão interessados em dar-lhe um ego que se ajuste à sociedade. Ensinam-lhe a moralidade. Moralidade significa dar-lhe um ego que se ajuste à sociedade. Se você for imoral, você será sempre um desajustado em um lugar ou outro. Moralidade significa simplesmente que você deve se ajustar à sociedade. Se a sociedade estiver em guerra, a moralidade muda. Se a sociedade estiver em paz, existe uma moralidade diferente. A moralidade é uma política social, é diplomacia. E toda criança deve ser educada de tal forma que ela se ajuste à sociedade. E isso é tudo, porque a sociedade está interessada em membros eficientes. A sociedade não está interessada no fato de que você deveria chegar ao autoconhecimento. A sociedade cria um ego porque o ego pode ser controlado e manipulado. O eu nunca pode ser controlado e manipulado. Você se ouviu dizer que nunca se ouviu dizer que a sociedade estivesse controlando o eu. Não é possível. E a criança necessita de um centro. A criança está absolutamente inconsciente de seu próprio centro. A sociedade lhe dá um centro e a criança pouco a pouco fica convencida de que esse é o seu centro, o ego dado pela sociedade. Uma criança volta para casa. Se ela foi o primeiro lugar da sala, a família inteira fica feliz. Você a abraça e beija. Você a coloca sobre os ombros e começa a dançar e diz: que linda criança, você é um motivo de orgulho para nós. Você está dando um ego para ela, um ego sutil. E se a criança chega em casa abatida, fracassada, foi um fiasco na sala, ela não passou de ano ou tirou o último lugar, então ninguém a aprecia e a criança se sente rejeitada. Ela tentará com mais afinco na próxima vez, porque o centro se sente abalado. O ego está sempre abalado, sempre à procura de alimento, de alguém que o aprecie. E é por isso que você está continuamente pedindo atenção. Você obtém dos outros a ideia de quem você é. Não é uma experiência direta. É dos outros que você obtém a ideia de quem você é. Eles modelam o seu centro. Mas esse centro é falso, enquanto que o centro verdadeiro está dentro de você. O centro verdadeiro não é da conta de ninguém. Ninguém o modela. Você vem com ele. Você nasce com ele. Assim você tem dois centros. Um centro com o qual você vem, que lhe é dado pela própria existência, e esse é o eu. O outro centro que é criado pela sociedade, o ego. Esse é algo falso, é um grande truque. Através do ego, a sociedade está controlando você. Você tem de se comportar de uma certa maneira, porque somente assim a sociedade vai te apreciar.
Você tem que caminhar de uma certa maneira, você tem que rir de uma certa maneira, você tem que seguir determinadas condutas, uma moralidade, um código. Somente assim a sociedade o apreciará. E se ela não o fizer, o seu ego vai ficar abalado. E quando o ego fica abalado, você já não sabe onde está, você já não sabe quem você é. Os outros deram-lhe a ideia, e essa ideia é o ego. Tente entendê-lo o mais profundamente possível, porque ele tem de ser jogado fora. E a não ser que você o jogue fora, nunca será capaz de alcançar o eu. Por estar viciado no falso centro, você não pode se mover e você não pode olhar para o eu. E lembre-se, vai haver um período intermediário, um intervalo, quando o ego estará se despedaçando, porque não saberá quem você é, quando você não saberá para onde está indo, quando todos os limites dissolverão. Você estará simplesmente confuso, um caos. Esse caos é muito semelhante ao retorno de Saturno, galera, só para botar um parênteses. Pode acontecer em qualquer momento da vida, mas ele é muito forte. É um grande momento no retorno de Saturno, entre 27 e 31 anos, mais ou menos. Devido a esse caos, você tem medo de perder o ego, mas tem de ser assim. Temos de passar através do caos antes de atingir o centro verdadeiro. E se você for ousado, o período será curto. Se você for medroso e novamente cair no ego e novamente começar a ajeitá-lo, então o período pode ser muito, muito longo. Muitas vidas podem ser desperdiçadas. Até mesmo o fato de ser infeliz lhe dá a sensação de eu sou. Afastando-se do que é conhecido, o medo toma conta. Você começa a sentir medo da escuridão e do caos, porque a sociedade conseguiu clarear uma pequena parte de seu ser. É o mesmo que penetrar numa floresta. Você faz uma pequena clareira, você limpa um pedaço de terra, você faz um cercadinho, você faz uma cabaninha, você faz um jardinzinho, um gramado e você se sente bem. Além da sua cerca, a floresta, a selva. Mas aqui dentro tudo tá bem, você planejou tudo. E foi assim que aconteceu. A sociedade abriu uma pequena clareira em sua consciência. Ela limpou apenas uma pequena parte completamente e cercou-a. Tudo está bem ali. Todas as suas universidades estão fazendo isso. Toda a cultura e todo o condicionamento visam apenas limpar uma parte para que ali você possa se sentir em casa. E então você passa a sentir medo. Além da cerca, existe perigo. Assista a Vila. Não é o Osho, sou eu que estou falando. Assista a Vila. Além da cerca, você é tal como você é dentro da cerca. E sua mente consciente é apenas uma parte, 1/10 de todo o seu ser. 9/10 estão aguardando no escuro. E dentro desses 9/10, em algum lugar, o seu centro verdadeiro está oculto. Seu verdadeiro eu. Precisamos ser ousados, corajosos. Precisamos dar um passo para o desconhecido. Por um certo tempo, todos os limites ficarão perdidos. Por um certo tempo, você vai se sentir atordoado. Por um certo tempo, você vai se sentir muito amedrontado e abalado, como se tivesse havido um terremoto. Mas se você for corajoso e não voltar para trás, se você não voltar a cair no erro, se você não voltar a cair no ego, mas for sempre em frente, existe um centro oculto dentro de você. Um centro que você tem carregado por muitas vidas. Esse centro é a sua alma, o eu, como diz o Eckhart Tolle, o self, Jung também. Uma vez que você se aproxime dele, do seu verdadeiro eu, tudo muda, tudo volta a se assentar novamente. Entenderam? Então, o período em que você está desidentificando do ego, que é o centro que a sociedade te deu, para
reconhecer o seu verdadeiro eu, que você carrega de várias vidas, que contém toda a sua origem, a sua história e a sua ancestralidade. Enquanto você está percorrendo este caminho, você está no meio do caos, você está no pânico, você está no medo, você está achando que... mas depois tudo assenta. Uma vez que você se aproxime dele, tudo muda, tudo volta a se assentar novamente. Mas agora, esse assentamento não é feito pela sociedade. Agora, tudo se torna um cosmos e não um caos. Daí nasce uma nova ordem. Mas essa não é a ordem da sociedade. Essa é a ordem da própria existência. É o que Buda chama de Dharma. Lao Tzu chama de Tao. Heráclito chama de Logos. Não é feita pelo homem. É a própria ordem da existência. Então, de repente, tudo volta a ficar belo. E pela primeira vez, realmente belo. Porque as coisas feitas pelo homem não podem ser belas. No máximo, você pode esconder a feiura delas. Isso é tudo. Você pode enfeitá-las, mas elas nunca podem ser belas. O ego tem uma certa qualidade, a de que ele está morto. Ele é de plástico e é muito fácil obtê-lo, porque os outros o dão a você. Você não precisa procurar por ele, a busca não é necessária. Por isso, a menos que você se torne um buscador à procura do desconhecido, você ainda não terá se tornado um indivíduo. Você é simplesmente mais um na multidão. Você é apenas uma turba. Se você não tem um centro autêntico, como pode ser um indivíduo? O ego não é individual. O ego é um fenômeno social. Ele é a sociedade, não é você. Mas ele lhe dá um papel na sociedade, uma posição na sociedade. E se você ficar satisfeito com ele, você perderá toda a oportunidade de encontrar o eu. E por isso você é tão infeliz. Como você pode ser feliz com uma vida de plástico? Como você pode estar em êxtase e ser bem-aventurado com uma vida falsa? E esse ego cria muitos tormentos. O ego é inferno. Sempre que você estiver sofrendo, tente simplesmente observar e analisar. E você descobrirá que, em algum lugar, o ego é a causa do sofrimento. O ego segue encontrando motivos para sofrer. Logo, tudo que for polaridade negativa, ruim, inveja, raiva, medo, angústia, tensão, crítica, tudo, sem exceção, ego, tá? Então, sempre que você sentir raiva, é o seu ego gritando, entendeu? A sua raiva não é do outro, a sua raiva é sua, é o seu ego que tá ali assim, stop touching me, sabe? Tipo, tira a mão, é isso. Então, sempre que você tem um sentimento negativo, esquece o que desencadeou o sentimento, tá? Porque a gente tem a defesa de projetar. Então, se eu sinto raiva porque fulano agiu X para comigo. E não é verdade. Se você sente raiva, é você que sente raiva. E por que você sente raiva? Isso é o que te interessa, ou pelo menos o que deveria te interessar. Então, não projeta no externo a sua raiva. Porque se a pessoa é escrota e aquilo te desperta raiva, você precisa entender por quê. Porque o outro lado da moeda é você olhar e falar, nossa, meu, que pena, coitada dessa pessoa. E você compreende, e você abraça ela com amor, compreendendo que aquele é o limite dela. Ponto. Acabou. Você não leva pro lado pessoal, entendeu? Porque isso é ego, tá? E isso é fortíssimo. O ego segue encontrando motivos para sofrer. E assim as pessoas se tornam dependentes umas das outras. É uma profunda escravidão. O ego tem de ser um escravo. Ele depende dos outros. E somente uma pessoa que não tenha ego é, pela primeira vez, um mestre. Ele deixa de ser um escravo.
Tente entender isso. E comece a procurar o ego, não nos outros. Não é da sua conta. It's not your business. Mas em você. Toda vez que você se sentir infeliz, imediatamente feche os olhos e tente descobrir de onde a infelicidade está vindo. E você sempre descobrirá que o falso centro entrou em choque com alguém, tá? Você esperava algo e isso não aconteceu. Você espera algo e justamente o contrário aconteceu. Então seu ego fica estremecido e você fica infeliz. Simplesmente olhe. Sempre que estiver infeliz, tente descobrir a razão, porque as causas não estão fora de você. A causa básica está dentro de você, mas você sempre olha para fora. Você sempre pergunta: quem está me tornando infeliz? Quem está causando a minha raiva? Quem está causando a minha angústia? Se você olhar para fora, você não vai perceber. Simplesmente feche os olhos e sempre olhe para dentro. A origem de toda a infelicidade, da raiva e da angústia está oculta dentro de você. É o seu ego. E se você encontrar a origem, será fácil ir além dela. Se você puder ver que é o seu próprio ego que lhe causa problemas, você vai preferir abandoná-lo, porque ninguém é capaz de carregar a origem da infelicidade uma vez que a tenha entendido. Entendeu? Mas lembre-se, não há necessidade de abandonar o ego. Você não o pode abandonar. E se você tentar abandoná-lo, simplesmente estará conseguindo um outro ego mais sutil que diz: tornei-me humilde. Todo o caminho em direção ao divino, ao supremo, tem que passar através desse território do ego, tá? Não tem como, gente. There's no free lunch, como diz o Hélio, não tem almoço grátis. O falso tem de ser entendido como falso. A origem da miséria tem de ser entendida como a origem da miséria. Então ela simplesmente desaparece. Quando você sabe que ele é o veneno, ele desaparece. Quando você sabe que ele é o fogo, ele desaparece. Quando você sabe que esse é o inferno, ele desaparece. E então você nunca diz: eu abandonei o ego. Você simplesmente vai rir de toda essa história, dessa piada. Pois você era o criador de toda essa infelicidade. É difícil ver o próprio ego. É muito fácil ver o ego dos outros. Mas esse não é o ponto. Você não pode ajudar ninguém. Tente ver o seu próprio ego. Simplesmente observe, sem se culpar. Não tenha pressa em abandoná-lo. Simplesmente o observe. Quanto mais você observa, mais capaz você se torna. De repente, um dia, você simplesmente percebe que ele desapareceu. E quando ele desaparece por si mesmo, somente então ele realmente desaparece. Porque não existe outra maneira. Você não pode abandoná-lo antes do tempo. Ele cai exatamente como uma folha seca. Quando você tiver amadurecido através da compreensão, da consciência e tiver entendido com totalidade que o ego é a causa de toda a sua infelicidade, um dia você simplesmente vê a folha seca caindo. E então o verdadeiro centro surge. E esse centro verdadeiro é a alma, o eu, o Deus, a verdade, ou como quiser chamá-lo. Você pode dar-lhe qualquer nome, aquele que você preferir. Sensacional, né, galera? Esse texto tá no Osho Brasil. É o primeiro texto, obviamente, né? Todo o processo de autoconhecimento, ele simplesmente não existe até você, ele não existe até você tomar consciência de que existe um ego, tá? Então, claro,
N coisas estão acontecendo antes de você tomar consciência de que, ó, ok, existe um ego, estou começando a ver que ele age. Ai, olha só, nossa, por que eu fiquei brava com isso? Não faz sentido. O que está acontecendo? Por que eu fiquei brava, né? Até você chegar no ego, você vai achar muitas vezes que tá indo pelo caminho, que mas não tem como, né? Primeiro você precisa se tornar consciente de que ele existe, e essa consciência surge a partir do momento que você se permite observar, sem julgamento. Você não fica olhando e falando, eu acho que é tal coisa, não. Sentir raiva. Por quê? Porque aquela pessoa falou tal coisa, né? E quando fala aquela coisa me irrita. Quando fala que eu pareço a minha mãe, eu fico irritada quando fala. Por que eu fico irritada quando eu pareço a minha mãe? Por quê? E você vai indo. É uma investigação, né? Você sendo um detetive interno aqui de se autocompreender. O caminho é muito vasto, porém, a gente tem todo o tempo do mundo, né? Então, só não pode ter preguiça, né? Ter preguiça e ficar na barganha de falar, eu não tô a fim de encarar isso agora, né? Eu conheço pessoas extremamente inteligentes, bem à frente da sociedade atual, em termos de conhecimento e cultura. E já aconteceu de eu mandar palestra do Hélio e se a pessoa responder, não é o meu momento, não tô pronta, né? Porque vai existir um choque, não tem como. E esse choque ele vai existir justamente porque no momento que você estiver chegando ali, tipo, então peraí, o ego vai latir, vai botar medo, vai botar pânico pra você ficar com medo e falar, ai, tá bom, não vou mexer aí, e volta, tá? Mas o caminho não é esse, não é você fazer, tá? Porque é isso que ele vai tentar fazer, então por isso que existe um caos no meio do caminho. Gente, baixa a cabeça e vai, tá? É foda, é individual, ninguém pode fazer nada por você, não. Mas não falta informação, e a informação é o que te provém suporte, né? Vai ser ruim você começar a encarar isso e não querer estudar, não querer evoluir, não querer compreender, querer passar uma procuração para que um terapeuta faça esse trabalho. Não vai rolar. E tem vários grupos de pessoas se unindo aí para trocar melhores práticas, para passar por esse processo, né? Então a gente está literalmente diante de uma mudança de paradigma. O paradigma nada mais é do que o seu sistema de crenças, aquilo que você acredita, e aquilo que você acredita cria a sua realidade, porque você pensa o que você acredita, e você pensa, você cria, você pensa, você cria. Então o problema consiste no que você está pensando, porque nesse momento, quem está criando a sua realidade é o ego, mesmo que você não saiba, mesmo que você não queira aceitar, tá? Então, por isso que para trocar o paradigma, antes de mais nada, é necessário você compreender qual é o seu sistema de crenças e ficar alerta para ver o que você está pensando, criando, manifestando e realizando na sua vida baseado no que você acredita que é você e que não é. Porque o outro eixo, que é a centelha divina, o ser de luz, é o que te mantém conectado com a fonte. É o seu sentimento aqui, é o seu sexto sentido que te diz é aquela centelha que guarda quem você é, né? Ela guarda a sua ancestralidade. Ela não vai te dizer quem você é, porque no momento que você se conecta com ela, você sente, e aí você sabe quem você é, ninguém precisa te dizer. O ego é eu era uma pessoa extremamente dependente da aprovação externa. E eu tinha um amigo que, tudo que eu ia fazer na vida, eu precisava chamar ele, contar toda a história, todo o meu processo mental e perguntar o que ele achava. Se ele estivesse ok, eu fazia. Se ele não estivesse ok, eu tentava convencer ele de ficar ok. Mas pra eu fazer, ele tinha que estar ok. Porque é o ego que depende dessa aprovação externa, né? E hoje em dia, eu não dependo mais da aprovação externa. E aí eu faço o que eu quero fazer. Entendeu? E não é
Até porque eu sempre fiz o que eu quis fazer, na verdade, mas quando era o ego queria convencer todo mundo de que era aquilo que tinha que fazer e do porquê que era aquilo que tinha que fazer. E quando não convencia, ficava um ranço, entendeu? E a questão é que hoje eu simplesmente faço. Eu nem pergunto, porque realmente não me importa a opinião, entendeu? Não importa. E não é um não importa pejorativo, do tipo, não me importa. Não é, do tipo, não me importa. Porque se você achar tal e eu achar pra mim, tal pra você, e beleza. Agora vai pra sua casa e eu vou pra mim. Só. Porque no meu universo, é o que há. Ponto. Né? Então assim, o caminho é grande, ele é cíclico, né? A todo momento você tá se deparando com N situações que vão te colocar de novo em checkmate para lidar com essas questões. Quanto mais alto o degrau, maior são os desafios, porém você começa a lidar, né? Não tem peso, porque você começa, identifica o que é, e aí você, às vezes, quando você olha, você já tá ali, identificado com o ego, numa função que você fala, nossa, olha só, hein, pô, tô identificado com o ego. Tá, tudo bem. Eu vou pensar sobre isso, vou mudar. Você não se culpa, você não fica ali com o chicotinho, porque eu estava identificada com o ego. Tipo, faz parte, entendeu? Mas o primeiro passo é tomar consciência de que o ego existe, tá? Então é isso, gente. Fica aí o primeiro vídeo, meia hora. Tô adorando videozinhos pockets de meia hora. Espero que vocês tenham aproveitado. Quarto discurso já tá em andamento também. E tá tudo ótimo. Gratidão, muita gratidão. E eu espero que vocês tenham sentido a chacoalhada aqui, ó. Tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.